noite. Já estamos no ar? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Porto do Itaqui. Eu me chamo Ibernon Marinho, sou gerente de logística do Porto e hoje eu vou ser mediador desse debate muito importante para falar de um tema que eu gosto muito, que é cultura de inovação. Para começar, a gente gostaria de saudar os nossos colegas portuários, além de todos que estão aqui nos ouvindo, e dizer que a gente é muito grato de estar podendo trazer alguns assuntos que são interessantes para o dia a dia, não só da comunidade portuária em si, como todo mundo que empreende e trabalha aqui no Maranhão. Como eu falei, no tema de hoje a gente vai falar um pouco de cultura de inovação. Cultura de inovação ele já era um assunto importante, mas depois da pandemia, eu acho que ele pode se dizer que é um assunto fundamental, porque se uma coisa que a gente pode enxergar dessa pandemia que a gente está saindo, as empresas estão trabalhando de forma mais digital e elas estão precisando trazer a tecnologia para dentro das empresas de forma mais agressiva, inclusive. Se a gente, hoje em dia, quando a gente vai falar de cultura de inovação, muitas organizações gostariam que fosse um produto de prateleira, um sistema que a gente pudesse simplesmente adquirir e trazer para dentro das empresas. Mas, infelizmente, cultura de inovação é um pouco mais complexo. Felizmente ou infelizmente, é um assunto um pouco mais complexo do que isso. Cultura de inovação é principalmente sobre comportamento, é sobre cultura, como a própria palavra já diz. Então, seria como que a gente incentiva as pessoas a serem criativas, como a gente consegue manter as pessoas incentivadas a estar o tempo todo buscando soluções inovadoras e que sejam, além de inovadoras, sejam soluções sustentáveis. E quando a gente fala sustentável, a gente não fala só pelo lado ecológico da palavra, a gente fala sustentável principalmente no sentido de que sejam financeiramente viáveis. Então, para falar sobre esse tema, a gente tem 3 convidados, inicialmente 2, que têm muito mais conhecimento do que eu para trazer um pouco esse assunto para vocês, que é a Carol Borges, que é chefe de conhecimento da Creative Pack, o Arthur Thiago, que é o nosso diretor de administração e finanças da EMAP, e a Lana Reis, que é head de operação do Creative Pack, mas que ainda não conseguiu entrar para falar com a gente. Então, para começar esse papo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da Carol e do Arthur. Comecei que o Arthur é um cavalheiro, a gente pode começar com a apresentação da Carol. Carol, conta para a gente quem é você, o que é a Creative Pack e como que você trabalha a cultura de inovação dentro da Creative Pack hoje. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? É um prazer enorme estar aqui nessa noite, compartilhar um pouquinho sobre esse tema. É um tema que eu particularmente gosto bastante. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Borges, estou como chefe de conhecimento hoje da Creative Pack. Quem não conhece a Creative Pack, somos basicamente uma plataforma de hubs de inovação. O nosso objetivo principal é trabalhar essa parte de transformação digital das empresas num processo mais de jornadas de inovação corporativa. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da ligação de atores estratégicos do ecossistema, né? Então, a gente está falando ali de talentos de universidades, de empresas que querem começar a desenvolver o que a gente fala que é inovação ou cultura de inovação, porque a gente acredita que a inovação ela acontece quando a gente consegue trabalhar com pessoas. Então, pessoas e culturas. Então, hoje a gente está atuando basicamente como dando suporte para empresas que querem começar seu processo de transformação digital e construção das suas próprias jornadas de inovação, e também como gestores do Espaço Black Swan, que é o maior centro de inovação aberta de iniciativa privada do Norte e Nordeste. Então, vocês devem conhecer a gente por pelo Black Swan também, como a gente atua. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, que é cultura de inovação, que é uma coisa que a gente acredita muito, que deve ser uma dos pilares, né, de que as empresas precisam acreditar para, de fato, gerar inovação internamente. Então, quando a gente fala que empresas que querem começar a inovar agora, a gente tem que olhar para as pessoas que estão ali dentro daquela empresa, o que elas podem trazer de benefício para isso. Então, por isso que a gente cita muito cultura de inovação.
E eu falo que cultura de inovação, ela não deve ser discutida só para grandes empresas, ela deve ser discutida para as pequenas, para as médias, para as empresas de todos os tamanhos. Por quê? Porque a gente fala que quando você começa a desenvolver isso internamente com seus colaboradores, você dá a chance de mudar, de criar coisas novas para o seu negócio. Então, isso proporciona, isso impacta de uma maneira muito maior. Então, eu acho que a inovação ela não precisa estar ali só nas lideranças ou só nas grandes empresas. Ela pode estar em pequenas empresas que querem melhorar o seu negócio, melhorar suas experiências, nas médias empresas que querem melhorar seus processos, na forma como entrega valor para o cliente, e também nas grandes empresas que têm aí, vários anos, né, de existência. Então, a cultura de inovação, como a gente trabalha dentro da Creative Pack, é basicamente trilhando os passos de, primeiro, entender qual é a visão de cultura que a gente quer ter. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, aonde tu quer chegar com a tua cultura de inovação? Tu quer ter pessoas empoderadas criando soluções? Tu quer ter o teu time com uma forma de pensar diferente? Tu quer ter pessoas engajadas no processo de inovação da tua empresa? O que de fato a gente quer com a cultura de inovação? Qual é a visão que a gente tem dela? Então, a gente costuma dizer muito estudar o estado atual, de onde a tua cultura está e onde ela quer, onde a gente deseja chegar. Então, esse é o primeiro passo que a gente trabalha dentro da Creative Pack para, de fato, iniciar as ações de cultura de inovação. E, a partir daí, a gente vai pensando em práticas, né, que são boas nesse processo, que a gente chama de pequenos passos mesmo, de forma recorrente e consistente, para chegar até a cultura que a gente deseja. Então, a gente acha que a cultura ela tem que deixar de ser uma coisa subjetiva, que a gente não pode, não tem métricas para trabalhar, que é uma coisa completamente aleatória, como a gente fala às vezes, que é só criar ação, 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 mas passar realmente a ser algo estratégico. Então, a cultura de inovação, basicamente, que a gente trabalha dentro da Creative Pack é tentando tirar as barreiras de comportamentos, regras e ambientes que impedem as pessoas internamente de pensarem soluções para o negócio, para os clientes, e também incentivando esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimentos que possam, de fato, ter pessoas criativas dentro das empresas. Então, a gente, dentro da Creative Pack, a gente trabalha muito nesse sentido. Vou logo dizendo que quem está assistindo e está esperando aí uma fórmula mágica, por favor, gente, não existe fórmula mágica. Como o Ibernon falou no início, cultura de inovação é um problema que é complexo, depende de vários fatores, mas a gente está aqui para discutir isso e também discutir boas práticas que possam nos levar a gente desenvolver essa cultura de inovação dentro das empresas. Mas, para esse primeiro momento, trabalhar justamente isso, é como a gente pode criar um ambiente fértil, né, dentro das empresas, para que as pessoas se sintam empoderadas, para que as pessoas se sintam capacitadas e criativamente confiantes, né, como a gente gosta de falar. Excelente, Carol. Antes da gente passar para discutir um pouco mais a fundo o tema, deixa o Arthur se apresentar. Arthur, quem é você, o que é EMAP e como que você trabalha dentro desse movimento de cultura de inovação? Olá, Ibernon. Olá a todos, boa noite. Queria saudar a todos que nos estão assistindo a gente. Satisfação enorme poder estar falando sobre esse tema que eu também sou um entusiasta, né? Como pessoa física, um grande entusiasta dessa temática da inovação. Como o Ibernon já falou, meu nome é Arthur, eu estou como diretor de administração e finanças do Porto Itaqui. Sou responsável por algumas áreas, desde a parte de licitações, contratos, a parte administrativa como um todo. E duas áreas específicas que têm muito a ver com essa temática de hoje, né? Que, primeiro, a TI, né, a parte de tecnologia, mas a parte de RH também passa pela minha gestão. E a gente vai falar muito sobre pessoas, né? A Carol falou aí no início sobre pessoas, e é um tema-chave também quando a gente fala em cultura de inovação. Mas deixa eu falar um pouquinho do Porto também, né? Para quem não conhece, a EMAP é uma empresa pública que administra o Porto Itaqui desde 2001, né, por meio de um convênio de delegação do governo federal. Hoje o Porto é uma referência, né, em gestão pública. Nós somos o 5º maior porto público do Brasil. Somos referência hoje na movimentação de grãos, de combustível, de fertilizantes, né?
Temos uma Interlândia aí composta aí por quase 6 estados, ou seja, 6 a 7 estados que dependem da gente para escoar sua produção ou para receber insumos para abastecer sua cidade, seus estados, né? Temos aí também 3 ferrovias interligando o porto à sua Interlândia. Em 2018, acho que é importante destacar isso, a gente fez uma revisão do nosso planejamento estratégico, especialmente com relação à inovação. A gente colocou como nossa missão, né, um trecho específico sobre inovação, né? Então, a Carol falou também sobre a questão da estratégia, né, de ser de fato um tema estratégico, e a gente já está tratando isso lá desde a nossa revisão do nosso planejamento estratégico, colocando a inovação como de fato um tema como estratégico, né, da empresa, que não depende somente da alta administração, né, é uma coisa que tem que ser compartilhada com todos os empregados, todos os funcionários da empresa, né. E também falar que nós temos uma visão aí até 2018, a gente queria ser referência em administração portuária pública no Brasil. A gente fez uma mudança aí da nossa visão estratégica. Agora a visão é ser referência em gestão portuária, competindo aí com portos públicos e portos privados também, né? Então, só para mostrar um pouco da importância que a inovação tem para a IMAP, enquanto administradora do Porto Itaqui, né? Está engravada lá no nosso DNA, e ao longo da apresentação a gente vai mostrar um pouco do que a gente está fazendo, os nossos desafios, falar um pouco de pessoas, né? Como eu comentei no início, como que a gente está tratando essa temática no Porto, como que a gente pode melhorar, como foi a sementinha que a gente plantou lá atrás, e os frutos que a gente está começando a colher e espera colher aí ao longo do tempo. Então, tem muito assunto aí para a gente conversar, espero que seja bem produtivo. Excelente, obrigado, Arthur. Então, Carol, para a gente começar a entrar no assunto principal da discussão, eu sei que tu já trouxe um pouco como vocês discutem, como vocês entendem cultura de inovação lá na Creative Pack, mas tu pudesse conceitualizar o termo cultura de inovação para quem nunca ouviu falar disso. Como que tu conceitualizaria? Como é que a gente começaria a explicar para alguém o que é cultura de inovação hoje? Perfeito. Cultura de inovação é basicamente procedimentos, regras, comportamentos que são incentivados dentro da empresa para que colaboradores eles se sintam parte de um ambiente que eles possam gerar soluções, né? Que eles possam dar soluções para o negócio ou para a empresa. Então, a partir do momento, se a gente for fazer aqui uma analogia, eu sempre gosto de fazer essa analogia, ver a cultura como um grande jardim, né? Como uma grande plantação. Então, você prepara ali o terreno todo para que você consiga trabalhar isso internamente e, como o Arthur falou, né? Plantar aquelas sementinhas para colher no futuro, né? Então, a cultura é justamente isso, é você ir plantando comportamentos, você implantando acordos, você implantando processos que possam ajudar pessoas, os colaboradores internos, a de fato se sentirem em um ambiente que eles possam criar, que eles possam ser criativos, né, como a gente fala, e gerar soluções para o negócio. Então, é uma coisa que isso pode ser feito internamente. A gente consegue estabelecer processos, a gente consegue estabelecer práticas efetivas para isso e também até métricas para saber se a gente está conseguindo atingir o objetivo, mas se eu fosse de fato conceituar esse tema, eu diria que é justamente isso, é um conjunto, né? É ali de regras, procedimentos, processos, hábitos que você cria ali no seu time para deixar as pessoas abertas a criarem soluções, a darem ideias e ter esse ambiente mais de troca, né? Então, quando a gente começa a falar isso, a gente começa a ver que a gente consegue impactar diretamente a empresa, o negócio. Então, é gerenciar esses diversos fatores para gerar isso às pessoas que estão dentro das empresas. E eu falo justamente como todo mundo, né? Não só realmente a alta liderança, mas eu falo todo mundo que está envolvido no processo. É estimular isso nas pessoas. Só pegando carona aqui na tua resposta, eu tenho só mais uma perguntinha para tu finalizar a tua linha de raciocínio. Normalmente, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente pensa muito em startup, empresa de tecnologia,
e parece que é algo assim muito fora do mercado das organizações de forma geral, é como se fosse algo do pessoal de TI, de forma geral. Mas quando tu começou a falar mesmo, não agora até, mas quando tu estava te apresentando, tu falou que é algo para todo mundo. Então, se a gente pudesse pegar a analogia que tu fez em qualquer empresa, seja lá pequena, média ou grande, quais seriam essas primeiras sementinhas que as pessoas podem começar a plantar para começar a desenvolver uma cultura de inovação, seja numa empresa do tamanho da EMAP, seja numa empresa pequena, seja até mesmo num empreendedor individual. Qual a primeira sementinha que ele precisa plantar para ele começar a desenvolver e trabalhar com cultura de inovação? Primeiramente, se a inovação ela já não partiu do DNA, não se preocupem, isso pode ser desenvolvido. Então, as primeiras sementes que podem ser plantadas justamente nisso primeiras ações, é justamente o que eu falei, é onde você quer chegar. Se você quer implantar cultura de inovação, o que significa a cultura de inovação para você? Você quer que os seus colaboradores pensem em soluções para o seu negócio? Beleza, que tipo de ações a gente pode começar a fazer assim? Eu quero melhorar o meu processo de experiência do cliente. Toda empresa pode fazer isso, desde a pequena até a grande empresa. Então, quero melhorar meu processo de experiência. Então, vou chamar meu colaborador para participar desse conjunto. Não é uma coisa que vai partir ali do top-down, né? Mas convidar as pessoas para participar de sessões criativas em que eles possam construir juntos. Eles podem abrir um espaço da empresa que pode ser visível, pode ser por formulário ou qualquer coisa, que vai coletar essas ideias de pessoas que querem melhorar o processo. Então, falar assim, poxa, Carol, eu quero melhorar o processo de experiência do cliente. Eu pensei nessas ações para a gente tomar. Que tal a gente começar a testar isso? Então, eu acho que isso é um fator, né? Deixar um canal aberto para ouvir as pessoas, porque a gente fala assim muito de querer cobrar, mas assim, você está deixando um canal aberto? Que tipo de canal é esse para coletar essas informações? Então, sessões criativas, canal aberto para gerar ideias. Muitas empresas fazem o que a gente chama de hackathon, que são maratonas, né, rápidas de prototipação, para a gente criar uma solução tecnológica para o negócio. Muitas empresas trabalham com interação com a comunidade, então o que o Porto de Itaqui está fazendo é uma coisa super legal, porque está se conectando com a comunidade externa, então isso é um fator muito grande para gerar cultura de inovação, mas o que eu estou falando pode ser coisas muito simples, até você criar um grupo e falar assim, gente, aqui a gente coloca todas as ideias, todos os insights que a gente teve sobre como melhorar o nosso negócio e a gente vai construir isso junto. O que a gente precisa ter é justamente incentivar incentivar essa iniciativa dos colaboradores, né? Porque a gente fala que eles têm muitas ideias, mas às vezes o canal não é aberto, eles não se sentem motivado para fazer isso, ele não se sente no ambiente totalmente seguro para fazer isso, então às vezes vai deixando de lado. Mas qualquer empresa pode começar seu processo de inovação e tirando da cabeça que inovação é só tecnologia, tá, gente? Inovação é para você resolver um problema. Você pode melhorar o seu processo, você pode melhorar a experiência do seu cliente, até você criar sistemas mais robustos, mas o ponto-chave é resolução de problemas. E eu acho que todo mundo tem um pouco disso na veia e pode ser incentivado cada vez mais quando a gente trabalha a cultura, que é em cima de comportamentos, valores, procedimentos que podem ser criados. Então, eu acho que vai muito nessa linha. Começar a inovação, uma cultura de inovação, pode começar com você ter um canal específico para coletar, por exemplo, ideias dos seus clientes, dos seus colaboradores. E aí vocês construírem juntos isso, até programas de inovação específica, como um hackathon, como uma jornada mais estruturada para abrir os desafios internos das empresas para que outras pessoas ou startups possam resolver. Então, vai muito do contexto. Cada empresa pode começar com aquilo que lhe cabe, aquilo que tem disponível de orçamento e etc, etc, etc. O mais legal que eu achei, Carol, da tua fala, é que o que tu trouxe como solução para iniciar um programa de cultura de inovação é simplesmente comunicação. E isso não é algo que nenhuma empresa pode alegar que ela não consegue se comunicar, porque se comunicar é você chamar os seus funcionários para conversar. Então, assim, não tem desculpa para não começar. E, de fato, se a gente precisa começar a pensar em novas formas de resolver problema, a gente só precisa chamar o colaborador para fazer isso com a gente. Então,
tu deu a tua primeira sementinha para mim foi excelente, que é uma sementinha que todo mundo pode plantar. Agora, fazendo uma pergunta para o Arthur. Normalmente, o setor portuário ele é conhecido como um setor mais tradicional, é um setor antigo, que se a gente for parar para pensar, o descobrimento do Brasil chegou através de uma caravela, então já chegou através do setor portuário. E, ao mesmo tempo, a IMAP é uma empresa pública, e a gente sempre tem aquela impressão que inovar no setor público é um pouco mais complexo. Talvez as pessoas não estivessem tão abertas no setor tradicional como portuário, talvez as pessoas não estão tão abertas no setor público. Então, para ti, Arthur, que tu tem essas duas coisas, talvez dois preconceitos que podem ser realidades ou não, qual é o principal desafio de inovar no setor público, de inovar lá na IMAP? Eu acho que ele deixou... Opa, pronto. Eu acho que, na verdade, o ser humano em si ele é resistente a mudanças, né? Não é uma questão de implantar uma cultura de inovação numa empresa pública ou numa privada. Eu acho que, independente disso, o ser humano, por si só, ele já é resistente a mudanças, né? Mas antes de responder a tua pergunta, Iberman, especificamente, eu acho que seria interessante conceituar um pouco o que a gente está falando de criatividade, de inovação, né? Muito do que a Carol comentou aí de inovação, na verdade, definição de inovação para resolver problemas. Mas a gente tem, acho que internamente, lá desde o início, quando a gente nasce, quando a gente é criança, os bloqueios que vão a família, a sociedade vai colocando na gente, vai começando a nos tolir lá desde quando a gente nasce, né? E a gente acaba criando uma resistência até com a palavra criatividade, né? Então, criatividade, eu tenho que inventar uma coisa nova, vai exigir muito, eu tenho que pensar, vai ser algo novo. Quando, na verdade, não, né? O conceito de criatividade, você tem várias metodologias, né? Você precisa, na verdade, pegar duas coisas que já existem, né? Combina para resolver um problema, né? A famosa combinatividade, né? Você pegar coisas que já existem, já estão funcionando, né, para resolver um determinado problema, né? Então, às vezes, se a gente for parar para pensar, grandes invenções da humanidade foram justamente isso. Você pega já funcionam, já existem e coloca para resolver um problema, né? Tem uma definição muito interessante que eu sempre falo, que é uma definição lá do Murilo Gun, que é um cara fantástico lá de Recife, hoje está em São Paulo, acho que hoje em dia já está lá em Florianópolis, que ele fala que a melhor definição de inovação para a empresa é a criatividade emitida nota fiscal, né? Essa definição é muito interessante, porque, de fato, se você consegue resolver problemas dentro da sua organização de forma criativa, combinando coisas já existentes e resolvendo o problema, você está gerando produtividade, você está gerando receita, você está fazendo com que as coisas funcionem dentro da organização. No que tange a parte portuária, tem um exemplo bem interessante também que eu sempre gosto de comentar, que é o caso da automação de containers, né? Se a gente for visitar alguns portos aí ao redor do mundo, a gente pode esbarrar com alguns portos que ainda tem operação mecanizada para carga ou descarga de contêineres, e alguns outros portos, você vai no Japão, na China, em Roterdã, Singapura, que eles já são totalmente automatizados, né? Você não tem mais operação humana ali na beira de cais para fazer carga e descarga de contêiner. É uma sala um pouco mais afastada da área portuária, dentro do escritório da própria administração do porto, onde fica uma pessoa ali no joystick controlando aquele container, aquele portainer, né? aquele equipamento que faz a carga e descarga do navio para o pátio, e aí tem um caminhãozinho também, uma estrutura móvel que move o container para o pátio, e do pátio ele também já tem outra equipe remota, mecanizada, que coloca o container em cima do caminhão e sai do porto. E o que é interessante, se a gente for parar para pensar, claro que a gente tem todas as vantagens de automatizar uma operação de container, né? Um porto tem vários ganhos para isso, mas a história de Singapura é muito interessante com relação à automação de container, porque lá, na verdade, não foi a automação da operação de container não foi para resolver um problema tecnológico, né? Claro que aumenta a produtividade e tudo, mas sobretudo para resolver um problema de escassez de mão de obra. Porque, veja bem, um cidadão, uma pessoa que nasce em Singapura com um dos melhores índices de educação do país, do mundo, né? Dos melhores índices de educação econômicos e sociais do mundo,
Será que ele vai querer, quando crescer, ir lá para a beira do cais, operar um container lá em cima? Ele não é atrativo para ele mais. Então, a administração do porto começou a ver que tinha um problema, que era a escassez de mão de obra no futuro para fazer uma operação de container. Né? E por meio de uma automação, ele consegue resolver duas coisas. Primeiro, automatizar, né, maior produtividade na carga e descarga do navio de container, e resolver um problema de escassez de mão de obra. Né? Então, você percebe aí que, na verdade, tem outras coisas por trás quando você faz uma disrupção, ou às vezes quando você resolve um problema que não está, às vezes não está no nosso radar, essas soluções que vêm a reboque, né? Essas resoluções de problemas que vêm a reboque. Com relação aos nossos desafios, a Alemap de trabalhar uma cultura de inovação, né? Eu acho que a gente tem alguns benefícios já internos na IMAP que nos ajudam a fazer isso, porque a IMAP é uma empresa pública, mas nós temos hoje procedimentos muito bem definidos. Né? Nós temos aí 2 certificações, nós somos certificados pela ISO 9001 e a ISO 14001, 14.000 na parte de meio ambiente, 9.000 na parte de gestão. Está trabalhando aí para que esse ano a gente consiga mais outras 2 certificações, na parte de segurança da informação, na 45.001, e também na parte de saúde e segurança do trabalho, na 45.000. E isso nos ajuda porque uma das premissas quando você trabalha com uma certificação ISO é a política de melhoria contínua. Né? A política de melhoria contínua, basicamente, o que ela te fala? Olha, não considere o que está escrito como uma verdade absoluta. Nós sempre podemos melhorar. Né? Então, quando você coloca isso nas auditorias, quando você faz as auditorias, né, quando você está lá na reunião de gestores, na reunião com as equipes, você, de certa forma, está um pouco impregnado nas equipes que você tem essa política de melhoria contínua e que você sempre pode melhorar. Você sempre tem um procedimento que está lá escrito, mas você tem toda a autonomia para poder conversar com o gestor, conversar com a equipe, de que aquilo pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado. Né? E a inovação mostra que não tem como falar inovação sem gente, né? Sem pessoas. Né? Então, o papel do RH é muito importante em qualquer empresa que queira trabalhar com inovação. O papel do RH é muito importante porque, querendo ou não, é o setor onde você conhece, o setor que conhece as pessoas, né, que conhece os empregados, né, conhece as necessidades, é onde você programa os treinamentos, né, faz o direcionamento e treinamento para os empregados. Né, mas também não adianta você ter um grande setor de RH se você tem gestores também que não estão comprometidos com a cultura. Você não tem uma cultura ainda impregnada na parte gerencial da empresa. Eu acho que a gente faz isso também, um trabalho muito legal dentro da IMAP de provocar os gestores, sacudir um pouco os gestores, quase que muito rotineiramente com relação a essa temática da inovação. A gente vai falar lá na frente sobre encontro de gestores que a gente faz aí periodicamente, também reuniões gerenciais, enfim. Mas acho que o principal desafio, respondendo a tua pergunta, de se trabalhar essa cultura de inovação, é realmente entender esse conceito, né? E você ter, de fato, empoderar a equipe de que ela pode questionar, né? Sempre pode questionar um procedimento, uma atividade, né? Porque o que a gente não pode é considerar os normais, né? Considerar o status quo como uma coisa, uma verdade absoluta. Né? Então, quando você coloca isso para as equipes, de que você pode questionar um procedimento, de que você tem uma política de melhoria contínua nos seus processos, de que você pode, de alguma forma, contribuir para a melhoria da empresa, né, indo de encontro ali àquele status quo que você pode melhorar, né, eu acho que isso já é uma coisa muito interessante que a gente está fazendo na IMAP, eu acho que pode ser disseminado aí para qualquer empresa. Eu acho que não tem tamanho, né? Acho que trabalhar com cultura de inovação, acho que independente de tamanho de empresa, pequena, média, grande empresa, eu acho que basta ter um setor de comunicação ali que possa disseminar essas informações, né? O envolvimento da liderança também é fundamental. Eu acho que para qualquer processo estratégico, e inovação é um processo estratégico, se não houver o envolvimento da alta administração, nada feito. Eu acho que é fundamental. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que são esses pontos aí, Bernardo. Ótimo.
das coisas que tu falou, Arthur, que eu mais gostei é que tu falou que, principalmente quando a gente vai falar de cultura de inovação, a gente fala sobre pessoas. E pessoas sempre me surpreendem. Cada um pode falar pela sua experiência pessoal. Eu já trabalhei em empresa privada, trabalho na EMAP já tem bastante tempo, e as pessoas sempre perguntam a diferença de você trabalhar numa empresa privada e você está trabalhando numa empresa pública. E se a gente vai olhar para pessoas, a gente vê que a diferença é quase nenhuma. Em toda empresa você tem aquela pessoa que só reclama, em toda empresa você tem aquela pessoa cheia de iniciativa, em toda empresa a gente tem aquela pessoa que quer contribuir, independente de onde está e o que ela está fazendo, e tem empresa que, independente de onde está e o que a pessoa está fazendo, ela nunca quer contribuir com nada. Então, quanto mais a gente roda, parece que mais a gente vê como as pessoas, como o comportamento das pessoas são padrões, vão se repetindo, independente de onde elas estão. E falando em pessoas, inclusive na EMAP, desde que a gente começou a trabalhar essa temática de inovação, é algo que também sempre me surpreende. Às vezes tu olha para alguém que tem um perfil, que aí tu tem aquele preconceito que não, é uma pessoa que com certeza se tu for trocar alguma ideia sobre inovação, é alguém que vai abraçar e vai gostar muito. Aí a gente troca duas palavras, a pessoa não se mostra nem um pingo empolgada. Aí tem aquela pessoa que a gente vai falar sobre esse assunto e tu já pensa assim, nem vale a pena. A pessoa nem mexe no celular direito, ela gosta. Aí, quando você vai conversar com a pessoa parece que se apaixona pela ideia, quer ajudar, quer contribuir. Então, isso é algo muito interessante, muito que pelo menos sempre me surpreende quando a gente trata o tema. Carol, mas eu queria que tu contasse para a gente, o Arthur contou um pouco dos desafios dele num ambiente que, em tese, seria mais fechado. Tu já trabalha num ambiente que é bem mais aberto, que é a Creative Pack e outras empresas que vocês prestam serviços. Então, fala um pouquinho sobre os desafios que tu já vivenciaste na implementação de programas de cultura de inovação e no desenvolvimento desse tipo de atividade. Legal. Inclusive, tu respondeu a tua pergunta nesse exato momento, quando tu falou que tem diversos perfis, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que quer atuar, tem gente que não quer ficar no seu cantinho, não quer se envolver, tem gente que não olha muito para isso. Então, isso tem toda empresa, tá, gente? Não é realmente, não é só na empresa privada, não é só na empresa pública. Então, todo mundo tem esses perfis. Hoje, o nosso principal desafio é o que a gente fala, né? O engajamento dessas pessoas. Então, às vezes, por exemplo, dentro da Creative Pack, a gente cria programas de desenvolvimento. A gente está trabalhando agora com modelo de squad, né? Que são times menores para desenvolver soluções para o negócio. E a gente vê que tem a questão ainda do engajamento. Por mais que a gente fala, cara, eu trabalho numa empresa de inovação, mas a gente precisa olhar para isso. Quantas pessoas estão se engajando no processo? Quantas das pessoas estão querendo participar disso? Eu acho que um outro desafio também é ali colocar a cultura, a inovação na agenda estratégica da empresa, né? Então, o Arthur falou que vocês fizeram o planejamento estratégico, né? E aí colocaram de vez a cultura ali, a inovação, na agenda, né? Então, esse outro é o desafio, que a liderança ela precisa reconhecer que isso é importante, ela precisa saber que ela precisa incentivar, não só dizer que é importante, não só falar sobre cultura ou falar só sobre inovação, mas a gente precisa ver isso praticamente. Então, a gente tem que repensar todos os nossos processos, os nossos modelos. Às vezes, a gente tem um procedimento específico que barra uma pessoa criar a solução. Por exemplo, geralmente no financeiro. Então, quando está ali, poxa, eu já quero testar o meu produto no mercado, mas eu preciso ter um orçamento ali disponível para fazer esse primeiro piloto. E aí a empresa fala assim, então, não tem orçamento para a gente executar determinada ação. E aí você começa a repensar como pode ser esses procedimentos internos para ajudar e estimular as pessoas a pensar em inovação. Então, acho que basicamente três desafios. Realmente engajamento das pessoas, a gente precisa trabalhar isso todo o tempo. A liderança, a gente precisa trabalhar com ela e ver que tem que alinhar o discurso à prática, porque senão a gente tem o que a gente chama de teatro da inovação, em que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre cultura, acha muito legal, compartilha ideia com outras pessoas, com outras empresas, mas dentro da empresa a gente não vê práticas, a gente não vê acordos, a gente não vê um ambiente favorável para isso. E o terceiro ponto seria justamente ver os processos internos. Será que meus processos internos, eles estão conectados com a inovação? Será que quando uma pessoa teve uma ideia, do momento que ela teve uma ideia, até chegar na gerência responsável
por analisar se aquela ideia vale a pena, por colocar em prática aquilo e, de fato, construir um produto ou um serviço ou melhorar um processo, será que quanto tempo isso leva e quantas barreiras eu tenho durante o processo? Então, eu acho que quebrando esse tipo de coisa, a gente consegue trabalhar a inovação e a cultura muito melhor. E aí eu falo que a cultura ajuda justamente nesse processo. Por quê? Porque ela está olhando para aquilo que é pressuposição básica, né? Aquelas crenças que a gente tem da empresa, que o meu chefe ele só olha se eu trabalhar mais do que o expediente, ou então eu só vou ganhar um aumento se eu ficar ali falando o tempo todo nas reuniões e tal, para perceber que eu estou ali. Outra coisa, cultura também tem a ver com as filosofias, com as estratégias que as empresas têm, com a visão de negócio, tem a ver com o que a gente chama de rituais, né? O que vocês têm internamente? Como tu falou, a comunicação é super importante. Então, quais são os rituais de comunicação que se tem, de troca de conhecimento? Então, eu acho que a partir desse momento em que a gente consegue alinhar discurso, colocar de vez cultura e inovação na pauta da liderança e trazer isso de forma prática, com processos, procedimentos, regras que estimulem as pessoas a pensarem em inovação, eu acho que a gente começa a melhorar. E vai de pequena a grande empresa, tá? Não é só a grande empresa que tem esses problemas, as pequenas empresas também têm. Então, não é uma coisa que é exclusiva, né? O que a gente fala muito, e a gente tem falado muito por causa da pandemia, dessa gestão de mudança. Quantas pessoas estão aptas a se adaptarem rapidamente ao processo que elas estão inseridas, ao ambiente que elas estão inseridas? Então, a gente foi super questionado quando a pandemia chegou. Então, inovação tem a ver com mudança, e como o Arthur falou, mudança já gera aquele medinho nas pessoas e fala assim, cara, eu não quero mudar, eu quero ficar no meu lugar, já gera aquela ansiedade, enfim. Mas eu acho que como desafio engajamento, liderança e procedimentos mais claros internamente. Excelente. A gente acaba vendo que as coisas vão se conversando, né? E às vezes a gente acha que são situações distintas, empresas distintas, mas os assuntos e os desafios eles acabam se entrelaçando, acaba que o desafio de um é o desafio de todos. Eu queria perguntar para vocês, hoje em dia, principalmente quando a gente começa a rodar nesse ecossistema de inovação, o pessoal hoje fala muito de conceito Lean. Eu não sei se começou com Lean Startup, mas pelo menos, eu conheci através do Lean Startup, mas depois a gente vê essa questão de conceito Lean saindo das startups e entrando em todas as empresas. E quando eles falam de conceito Lean, eles falam muito de questão de cultura de experimentação e cultura de aprendizagem, que eu acredito que está diretamente ligado à questão da cultura de inovação. É uma das formas de você... eu acho que é uma das diretrizes para você trabalhar de cultura de inovação dentro de uma empresa. Então, eu queria perguntar para ti, Carol, para tu explicar um pouquinho o que é o conceito Lean, o que é cultura de aprendizagem, cultura de inovação, de experimentação, e depois que o Arthur fale um pouco de como que a gente pode trabalhar esse conceito de cultura de aprendizagem, de experimentação dentro da IMAP, ou no setor portuário de uma forma geral. Perfeito. Eu conheci o conceito Lean, eu fiz administração, né, na Federal, e eu conheci lá quando a gente fala de toyotismo, né, que é o modelo enxuto, de ter aquela produção mais enxuta mesmo. E aí, quando eu fui começar a estudar sobre inovação, sobre startup, o conceito retornou, né, que é o Lean Startup do Eric, que inclusive a gente falou acho que no Meetup na semana retrasada, que a Lana estava presente lá com a gente. Então, assim, quando a gente fala de Lean Startup, traz essa metodologia de realmente experimentação, a gente está falando que são ciclos curtos, são ciclos rápidos que a gente tem que ter. Então, mais uma vez, a empresa precisa suportar esses ciclos curtos e esses ciclos rápidos. Então, quando a gente, hoje dentro da Creative Pack, a gente começou a adotar o modelo de squads, então são times mais curtos, menores, que conseguem ter a visão de um processo todo, do início ao fim. Então, eles são basicamente times autogerenciáveis, autogeridos, como eu posso dizer, auto-organizados. Então, isso traz para a gente uma velocidade muito grande de criação de produtos ou serviços ou melhorias, né? Então, no Lean Startup, ele fala muito disso, de você experimentar muito rápido. Você entende aquele contexto,
você vê como você pode construir algo, você mensura e você aprende. Então, tá o tempo todo tira um pouquinho mais daquela parte que a gente passava muito do planejamento, vamos planejar cada ação certinho, vamos ver como cada coisa funciona, para depois colocar em prática. E no Lean Startup, não, ele traz esse ciclo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Então, você percebe uma oportunidade, vê ali, poxa, tem um problema que eu posso resolver. Então, o que eu posso construir para resolver aquele problema? Eu construo aquilo, meço, vou testar, vou ver se ele funciona de fato, vou ter métricas específicas para isso e vou aprender. Se deu certo, se não deu, se eu tenho que pivotar, como a gente fala, né, trocar totalmente de solução, ou se eu tenho que só melhorar e incrementar um aspecto na minha solução do meu produto. Então, eu acho que esses ciclos mais curtos, ele traz para a empresa uma inovação também, porque você acelera o processo. Inovação é uma coisa que tem que ser acelerada o tempo todo. E quando a gente adota esse tipo de metodologia de experimentação, de você testar, de você aprender com tudo isso, é uma coisa muito melhor. Então, mais uma vez, pegando o cenário assim, da pandemia, é o que acelerou a maioria das empresas, porque as pessoas tiveram que aprender, as empresas tiveram que aprender muito rápido como gerenciar os seus times remotos, as empresas tiveram que aprender muito rápido como o seu negócio poderia gerar valor para os seus clientes naquele momento de pandemia, aprenderam muito rápido a como se comunicar, né, internamente e externamente com as pessoas. Então, eu acho que acelerou muito mais o processo de inovação que a gente tem. Então, se a gente for levar em consideração, essas metodologias, sim, como Lean Startup, ajuda a gente a acelerar a inovação dentro da empresa e ajuda na cultura também dela. Então, acho que é muito mais nesse sentido, de você pensar, construir, mensurar e aprender. Todo esse ciclo acontecendo várias e várias vezes. Isso, para mim, é um dos conceitos assim, mais disruptivo, porque quando a gente vem de uma formação que a gente passou muito tempo aprendendo a planejar, eu acredito, pelo menos quando eu não sou tão velho, mas já tem um tempo que eu saí da universidade, mas na época da nossa universidade o pessoal falava muito sobre você precisa planejar, os orientais eles são mais eficientes porque eles passam mais tempo planejando do que executando. E se a gente vai pegar de 2 anos para cá, quando a gente vai trabalhar em técnicas de administração moderna, ninguém mais fala de você passar um tempo grande planejando, as pessoas falam justamente disso. Você executa, e aí você vê o que dá e aí você corrige. Só que, obviamente, que a gente não vai executar um projeto gigantesco. Você executa um projeto pequeno, com custo pequeno, para que você possa dimensionar de que forma que esse projeto ele vai se comportar no mercado, ele vai se comportar na empresa. Se der certo, ótimo. Se der errado, você volta e corrige. E com isso você consegue trabalhar de forma muito mais rápida e trazer resultados muito mais interessantes para dentro da sua empresa. Arthur, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como que a gente consegue trabalhar essa questão de cultura de experimentação e cultura de aprendizagem lá dentro do Porto, lá dentro da IMAP. Eu acho que tem um ponto, as coisas começam a se entrelaçar, né? Eu estava fazendo um apanhado aqui do que a Carol falou, e acho que é uma relação muito interessante de inovação com gestão também, né? Porque a Carol falou lá atrás a necessidade de você ter um canal aberto para ouvir as pessoas, né? Na verdade, não necessariamente precisa, quando a gente fala de inovação, né? Não necessariamente é um canal físico, né? Não precisa ser um canal físico, porque quando a gente começa a ligar a inovação com gestão, né? E aí eu remeto ao que eu falei lá no início também, não adianta nada você ter um gestor estrito, um gestor que não estimula a criatividade na equipe, porque o próprio gestor pode ser um canal aberto para você propor melhorias, para você propor soluções. Então, se você tem uma cultura, né, na empresa, ou seus gestores também não estão preparados para receber os feedbacks, para receber as sugestões de melhoria, que estimulem a equipe no que tange a inovação, também nada feito, né? E muito relacionado também com relação à execução, né? Eu acho que quando a gente fala em mudança, tem muito a ver com a execução, né? Então, a gente falou lá que o ser humano, por si só, é resistente à mudança,
Mas se você não muda, você não executa, né? Hoje a gente está falando em resolver problemas com soluções novas, não são soluções do passado que vão resolver nossos problemas agora. E se a gente não acatar e testar, experimentar soluções novas para resolver o nosso problema de hoje, a gente não vai mudar, né? Então você não vai executar, né? Então são coisas que vão ao encontro das características de gestão, né? Mas respondendo a tua pergunta especificamente sobre a questão de experimentação e aprendizagem, eu ratifico o que eu falei lá no início, que é desmistificando o normal, né? Eu acho que, principalmente nós, enquanto empresa pública, a gente precisa se questionar mais, né? Precisa não aceitar mais os normais, como seriam os normais do setor público. Demora de processo, burocratização de alguns processos. A gente fala muito, nós somos uma empresa pública, a gente tem processos ainda um pouco mais burocráticos no que tange a compras e contratos, mas temos uma oportunidade muito boa agora com a nova legislação das empresas estatais, a 13.303, que nos dá um pouco mais de abertura, né? Mas eu acho que a gente precisa se perguntar, nós enquanto funcionários públicos, a gente precisa se perguntar mais, desmistificar o normal, né? Perguntar o porquê desse status quo, né? Eu acho que a inovação é um caminho fantástico para isso, essas premissas que a gente tenta passar para a equipe no que tange a cultura de inovação e aprendizagem, né? Porque se a gente for parar para pensar, para inovar basta uma única característica, né? É uma característica que Deus nos deu, que nos diferencia dos seres humanos irracionais, que é a característica de pensar, né? Como você falou, se a gente pensa, a gente planeja, a gente consegue fazer as coisas, né? E tem um outro ponto bem interessante também, já diretamente respondendo a tua pergunta, eu acho que benchmark, né? Como eu falei, não adianta a gente querer ficar inventando roda, né? As soluções que a gente está procurando hoje para o Porto, ou as soluções que algumas empresas estão procurando para resolver alguns problemas, elas já podem ter sido solucionadas em empresas com o mesmo porte ou com o mesmo objeto social. Então, muitos dos problemas que a gente encontra hoje no Porto, a gente vai atrás de ajuda em outros portos, porque eles passam pelos mesmos problemas que nós também. Então, não adianta você querer ficar inventando roda, você tem que dialogar, conversar, questionar o status quo sempre, né? Mas buscar soluções que estão à sua disposição, né? Ser criativo para buscar soluções que estão à sua disposição, né? Então, isso tem muito a ver com gestão, né? Então, eu acho que, resumidamente, desmistificando o normal, indo de encontro ao status quo, né? Fazendo benchmark, né? E pensando, planejando, né? Então, basicamente é isso, né? Excelente, Arthur. Pessoal, então agora uma pergunta um pouco mais genérica, a gente já está chegando quase no fim do nosso webinário. Uma pergunta que funciona para os dois. Boas práticas. O que a gente pode trazer para o pessoal de boas práticas que as pessoas... Eu sei que a gente já trouxe muita coisa, posso dizer que aprendi muito hoje com vocês dois, mas se a gente for entrar no tema boas práticas, o que a gente pode trazer, que sejam boas práticas ou específicas ou genéricas, que o pessoal pode ouvir e pode incorporar nas suas empresas ou na sua vida? Começa contigo, Carol. Perfeito. De boas práticas, eu já até citei, mas é muito legal esse modelo, por exemplo, que a gente está trabalhando de squad, que são times menores para criar soluções, para criar produtos. Então, se empresas querem começar esse processo de inovação, começa a criar pequenos times para resolver um problema específico. Não precisa ser um problema também muito amplo, tá? Mas um problema específico para criar uma solução a partir disso. E deixa esse time auto-organizado e autogerenciável. Então, tipo, pessoas que possam tomar decisões, que possam fazer o processo andar, sem de fato, entrar num processo mais burocrático, né? Outra coisa que seria muito bom para trabalhar, quando a gente fala de cultura, é a visão da cultura. Então, aonde é que você quer chegar com a sua cultura? Estabelecer alguns passos para chegar na cultura desejada e mais importante, as métricas. O que você quer medir? Então, porque é o que a gente fala, né? Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Além disso, tem os rituais internos que a gente faz, né? Que são ações recorrentes. Então, dentro da Creative Pack, a gente tem o dia de cultura,
em que a gente chama todo o time para falar sobre a cultura, o propósito, valores que nos move. Na semana passada a gente teve até o dia e a gente falou sobre cultura de aprendizagem, então como é que a gente aprende dentro da empresa. Isso é muito legal, porque principalmente eu que estou na área de gestão de conhecimento, é muito difícil você gerenciar todo o conhecimento que tem na sua organização, principalmente quando a gente fala de capital intelectual. Então tem coisas muito implícitas e explícitas que você precisa entender. Então a gente falou sobre isso. Além disso, a gente tem rituais, por exemplo, que é o conversa one-on-one, que tem os líderes conversando com seus liderados. Não é para dar aquele feedback, mas é para falar sobre uma coisa mais ampla, sobre pessoal, sobre profissional. É uma conversa que segue um roteirinho mais dinâmico. Além disso, a gente tem as cerimônias dos próprios squads, então reuniões de planejamento, reunião de acompanhamento, de retrospectiva para saber o que deu certo, o que não deu. Então, a gente vai fortalecendo esses rituais para justamente ajudar nesse processo. Além disso, na parte de comunicação, a gente tem a nossa news, né, semanal, que é o nosso livro semanal, que a gente gosta de falar, que ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo na organização, né? Todo o contexto, a gente dá destaque, a gente dá informações, a gente dá acompanhamento dos projetos, e uma coisa que a gente começou a fazer agora são as perguntas recorrentes, as pesquisas recorrentes, né, de cultura mesmo. Então, como é que está a nossa cultura? Como é que as pessoas veem a nossa cultura em relação à comunicação, à liderança, a procedimentos, à liberdade de criação, fazem uma autoavaliação também, a própria pessoa, engajamento e etc. Então, eu acho que isso são as boas práticas que qualquer empresa pode atuar, pode começar a fazer dentro do seu contexto. Não é uma coisa exclusiva para as grandes empresas. E dentro do Black Swan, a gente trabalha com mantenedores, com as empresas mantenedoras, a trilha de cultura, que serve para a gente começar a fazer isso, a pensar nesses problemas que são recorrentes e a criar artefatos ou criar soluções que possam melhorar. Então, isso ajuda a gente a dar os primeiros passos. Arthur, antes de tu responder, até porque como eu acho que todas as dicas da Carol, elas também servem para a gente, como ações de boas práticas, a gente tem aqui algumas perguntas no chat, pessoal, eu não estava olhando, peço desculpa. Uma pergunta para o Arthur, mas eu acho que essa ele já respondeu, acabou que a gente já discutiu sobre, era quais os passos que a EMAP vem dando para a implementação de uma cultura de inovação na empresa. Eu acho que tu respondeu através da primeira pergunta, Arthur, mas tem outras. Tem outra aqui para ti, Arthur. Como você vê as questões dos entraves burocráticos no contexto de inovação? Repetindo, como você vê a questão dos entraves burocráticos no contexto de inovação? Pergunta da Débora. Uma pergunta bem interessante. Eu torço para que a gente seja referência de empresa pública, desburocratizando os entraves aí da legislação para a gente poder fazer mais do que a gente está fazendo, né? Mas antes de responder especificamente essa pergunta, Iberno, complementando a questão do que a gente vem fazendo, né? Uma coisa que eu lembrei aqui foi bem relacionada à cultura, foi a ação que a gente implementou lá no ano passado ainda, que foi o Banco de Ideias, né? Fomentando aí até premiando financeiramente ideias de empregados da empresa, né? A gente premiou 2 ideias no final do ano passado, início desse ano, se eu não me engano, e a gente vai retomar aí agora retornando a equipe aí depois da pandemia, a gente deve retomar com esse projeto específico de premiação financeiramente de novas ideias, novas práticas. Então é uma demonstração clara aí também da nossa tentativa de fomentar essa cultura de inovação na empresa. Mas, como eu falei, respondendo a pergunta, né, você inovar em setor público realmente é um desafio gigantesco, porque além das amarras burocráticas, você tem as amarras da legislação também, né? A gente sabe que a gente tem aí o marco da inovação também, que veio lá atrás para ajudar, em 2013, e agora mais recente, 2017, se eu não me engano, ou 2016, com alguma outra regulamentação, alguma outra incorporação de cenários na legislação,
mas ainda é bastante difícil, né? Então, você imagina uma empresa pública onde a gente só pode contratar ou pagar algum serviço que for entregue. Como é que você vai, por exemplo, contratar um serviço que você não sabe nem se demandar um problema, demandar uma dor para, por exemplo, uma startup resolver, a gente não sabe nem se na primeira, na segunda, na terceira, na quarta tentativa ela vai conseguir entregar. Como é que você vai conseguir justificar um desembolso para isso, né? Isso é apenas um exemplo, né? Mas a gente vem trabalhando, né? Vem alinhando isso com os advogados, né? Com a parte jurídica. Acho que a gente vem avançando. Acho que tem muita coisa vindo pela frente, né? Muita coisa boa vindo aí pela frente ainda esse ano. Muita coisa interessante que a gente com certeza vai divulgar aí para vocês, para todos que estão nos assistindo. Acho que tem bastante coisa. Mas e, complementando também, Vernon, eu acho que é interessante a gente falar um pouco da onde a gente partiu, né? Lá em 2015, quando a gente assumiu a gestão do Porto, na administração do presidente Ted Lago, junto com o governador Flávio Dino, quando a gente assumiu lá em 2015, a gente viu a EMAP com uma série de oportunidades de melhoria no que tange a processo, né? A gente viu uma empresa com alguns processos já bem definidos, mas com bastante oportunidade de melhoria no que tange a controle de operação. A gente viu ainda muito controles manuais dos processos, da própria operação em si, de granais sólido mecanizado, né, de combustível, enfim. Ausência de informações, né, just in time, né, para a geração de relatórios. A própria infraestrutura de TI também era um pouco deficitária. A gente ainda tinha rádios, os maiores postos do Brasil ainda operando com rádio analógico, por exemplo. Então, muito retrabalho também, né, alguns processos que nos insistiam em fazer muito, resultavam em muito retrabalho, né? Enfim, baixa segurança da informação. E a gente foi mudando isso, né? A gente vem implantando o nosso TOS, que é o nosso Terminal Operating System, que vem aí revolucionando a operação no que tange a movimentação e a automação da movimentação de granéis sólidos, né? Toda a parte de acesso do porto também, a gente está passando por um processo de automação dos acessos do porto, também alguns aspectos relacionados à inspeção de áreas por meio de drones, né? Então, enfim, desculpa te interromper, mas é porque tem uma pergunta que é justamente essa tua resposta, entendeu? Aqui dentro das perguntas. Então, segura só um pouquinho, porque aí tu vai responder para a pessoa que perguntou, tá bom? Então, só finalizar, só para contextualizar um pouco das ações que a gente vem fazendo, que foi resultado aí de muito esforço que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos também, desde 2015. Mas eu vou aguardar a pergunta. Tá bom. Tem várias pessoas dando parabéns, dizendo que estão gostando muito, que estão aprendendo bastante, que diz que o assunto é atual, é um assunto que chega a todo mundo. Tem uma pergunta para ti, Carol. É uma pergunta do Raul. Qual é o maior desafio e qual a sua melhor dica para os setores de comunicação das empresas que querem engajar o público interno e difundir a cultura de inovação? Raul, o que eu botei até como boa prática, né? Eu acho que as pesquisas de clima, as pesquisas mesmo de cultura, são importantes para isso, porque a gente consegue ver os dados a partir, né? Então, assim, entender qual é o perfil desses teus colaboradores. Então, como é que é o teu perfil de colaborador hoje? E aí você pode ter 1, 2, 3, 4 perfis para ver o que essas pessoas, de fato, querem saber sobre inovação, o que elas já sabem sobre inovação e que pontos de inovação elas já entendem, para poder a gente começar a pensar que tipo de soluções podem ser efetivas de forma na comunicação, de fato. Então, eu acho que para uma comunicação efetiva e conseguir trabalhar a inovação internamente, eu acho que a gente precisa conhecer o nosso público, né, que são os colaboradores. Então, a gente rodou uma pesquisa de clima agora na Creative e a gente viu várias coisas. A gente tem um squad de cultura que trabalha só com isso e a gente viu vários processos que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer diferente. Eles deram dicas de como a gente pode fazer isso. Então, eu acho que cria esse sentimento de que todo mundo pode fazer parte. Quando você começa a entender quem são essas pessoas e engajar elas no próprio processo, né, de comunicação. Mas, assim, de uma forma bem geral, começa fazendo essas pesquisas para ver o que as pessoas entendem por inovação, como é que é o teu público aí de colaboradores, e transparência o tempo todo, né, como a gente fala. Tenta colocar essas pessoas no processo, saber o que está
acontecendo, o contexto, às vezes só da pessoa saber o que está acontecendo no seu setor, no seu departamento, a pessoa já fica super feliz. Quando é reconhecida também, já fica super feliz por isso. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. O que as pessoas consideram de importantes dentro da empresa de vocês. Cada um tem o seu perfil, né? Cada empresa tem o seu perfil de colaborador e que pode ser pensado aí formas. Eu acho que pode ser vários meios, não só um, né? Excelente, obrigado, Carol. Arthur, agora para concluir tua resposta, que era a pergunta que fizeram aqui no chat. O setor portuário cada vez mais depende de uma cultura de inovação. Em portos europeus, asiáticos e norte-americanos, sistemas automatizados e plataformas digitais já são realidade. No Brasil, não. Qual o motivo? Faltam recursos para os investimentos? Faltam profissionais? Ou, enquanto não resolvemos nossos problemas do século XIX, infraestrutura de acesso, é difícil se dedicar a inovações tecnológicas? É hora de tu falar aí o que a gente já tem feito. Olha, pergunta bem legal, viu? Acho que dava para passar 30 minutos respondendo essa pergunta, porque tem muita coisa para falar dessa pergunta aí, mas eu acho que o setor portuário em si tem muitas oportunidades, de fato, mas eu acho que a gente não pode negar o quão a gente já evoluiu, né? Se a gente fizer uma rápida visita lá pelo Porto de Itaqui e visitar, por exemplo, não só a EMAP, mas visitar, por exemplo, os nossos terminais de grãos, vocês vão perceber o quanto de tecnologia que você tem empregada nesses terminais. Eu afirmo, sem sombra de dúvida, que no que tange a recepção, expedição de grãos, nós estamos muito bem atendidos no que tange a tecnologia, porque são terminais totalmente automatizados, né? Você recebe ou de trem ou de caminhão, você tem a recepção totalmente automatizada por meio de esteiras, armazena no terminal, de lá sai da esteira, vai direto para o navio por meio de um ship loader. Então, as operações de grãos, que é boa parte da nossa movimentação, você já consegue perceber, de fato, aqui no Itaqui, né, um alto emprego de tecnologia. Também a parte de fertilizantes, a gente vai muito em breve, ainda esse ano a gente pretende, uma arrendatária nossa vai inaugurar um terminal de fertilizante, vai ser um terminal de fertilizantes mais moderno da América Latina. Então, vamos automatizar toda a importação de fertilizantes. Hoje ela é feita por meio de moega, grebe, caminhão. A gente vai automatizar toda essa importação, né, por meio de ship on loader, esteira e armazém. Então, vai ser quase mais de 100 milhões de reais investidos por essa empresa privada dentro do Porto de Itaqui para a importação de fertilizantes. A gente vê também as operações de importação de combustíveis, tanto de descarga quanto de armazenamento de combustíveis, também são operações fantásticas, né, que envolvem automação, né? Então, a gente já temos oportunidades, bastante, mas eu acho que a gente já vem trilhando um caminho aí muito dando respostas muito claras aí, né? Acho que a gente recebe, antes da pandemia, claro, né, a gente recebe um ritmo de visita muito grande, e toda vez que a gente recebe as pessoas, eles ficam impressionados com a tecnologia que os nossos arrendatários e nós, enquanto está aqui também, a gente tem empregado no Porto. Então, complementando o que eu falei, um pouco do nosso trabalho enquanto EMAP também, a gente vem trabalhando na automação do fluxo de processo para operações de granéis sólidos mecanizados e não mecanizados, né? Toda a parte de faturamento também, a gente pretende entregar agora, começar agora esse mês agora no mês de agosto, o processo de faturamento também totalmente automatizado, né? Enfim, uma série de automatização dos gates também, a gente espera nos próximos meses entregar automatização dos gates, enfim, temos muita coisa já implantada, mas a reflexão que eu queria colocar, respondendo essa pergunta, são duas. A primeira é que algumas temáticas no que tange a disrupção especificamente, aí a gente pensando lá na frente, quando a gente fala... Eu já estou viajando, viu, Ibernon? Falando já em navio autônomo, recentemente eu escrevi alguma coisa sobre navio autônomo. Na verdade, já tem projeto para lançar navio autônomo esse ano, né? Eu não sei como é que ficou a questão da pandemia, mas tem um projeto de uma empresa de fertilizante, uma grande empresa de fertilizante mundial, que a ideia é soltar um navio autônomo da Inglaterra até Nova York, atravessando todo o Atlântico de forma totalmente automatizada, né? E
está batendo na porta isso, né? Talvez a minha opinião, daqui a 15 anos, talvez a gente já tenha navios comerciais autônomos sendo produzidos. E o grande desafio em a infraestrutura portuária, né? A gente não tem infraestrutura portuária no Brasil para pensar em navio autônomo, né? Então, essa é uma das reflexões que a gente tem que começar a pensar internamente no que tange a resposta para essas disrupções que com certeza vão acontecer lá no futuro. E a segunda reflexão, a gente fala muito automação, mas a gente sempre gosta de falar isso também. O nosso desafio é trabalhar a inovação, dar respostas aos nossos problemas atuais, né, de forma rápida, automatizada, envolvendo tecnologia, mas a gente tem que pensar também numa inovação inclusiva, né, pensando sempre nas pessoas. Então a gente sabe que quando a gente automatiza alguns processos, um processo que empregava 100 pessoas vai começar a empregar 30, 20, e essas pessoas, né? A gente sabe que essas pessoas que vão deixar de trabalhar naquele processo. Então, a gente, enquanto empresa pública, a gente tem essa preocupação também social do que fazer. A gente está automatizando, mas o desafio é o que a gente pode fazer para ter uma inovação mais inclusiva, né? Então, a gente sabe que a automação gera muitos empregos também na parte de manutenção da estrutura, né? Mas é um desafio que a gente coloca também internamente na empresa, quando a gente fala de inovação, é como a gente vai dar resposta às pessoas também, a preocupação chave nas pessoas que vão perder seus empregos, por exemplo, na automação dos processos, né? Então, a gente sempre deixa esse desafio aí também no ar quando a gente fala de inovação inclusiva, pensando nas pessoas também, no reflexo disso na vida das pessoas. Não falei 30 minutos, não respondi. Falou bastante coisa e tu finalizou com a resposta da outra pergunta que tinha aqui, mas tu tá sentindo o que o pessoal tá querendo saber. Só complementando, às vezes a gente olha muito para fora e a gente não sabe as coisas que estão sendo desenvolvidas dentro de casa. Eu até convido todo mundo que estiver assistindo e tiver interesse para conhecer um pouco do trabalho que a gente está fazendo, voltado especificamente para esse programa de transformação digital lá no Porto, porque a gente tem muita ferramenta interessante que as pessoas simplesmente não conhecem. Uma das que eu me orgulho muito, e eu posso falar, quando a gente fala de terminal de granel sólido, como o Arthur falou, se a gente for falar de terminal, as pessoas podem, em qualquer terminal do mundo, que a tecnologia empregada lá é a mesma tecnologia que hoje o Tegran usa lá no Porto, que a COP está trabalhando para utilizar, até porque o benchmarking das pessoas normalmente não são portos brasileiros, principalmente para esses novos projetos. Mas mesmo as operações que, em tese, elas podem parecer que são um pouco mais antigas, como uma operação de granel sólido não mecanizado, hoje dentro da EMAP o pessoal acompanha a operação com um tabletzinho na mão, com coletor na mão, ninguém usa mais papel, para a pessoa fazer o pedido da operação, é tudo feito via sistema, as pessoas conseguem acompanhar via sistema como é que a operação está acontecendo no porto. Hoje o sistema é todo conectado, que o caminhão, a gente monitora ele, sai do pátio de carretas, a gente monitora quando ele entra no porto, monitora quando ele chega no cais, monitora quando ele chega na balança, e quando ele pesa na balança, já é jogar tudo via sistema, e a gente consegue fechar toda a operação. Então, hoje a gente já tem uma operação assim, bastante, comparado com os outros portos, eu sei que o Arthur pode falar que ele também conhece outros portos fora do Brasil, a gente tem uma operação bastante moderna. Claro que quando o pessoal hoje discute inovação em setor portuário, o pessoal tende a falar muito de container, e realmente quando a gente vai falar especificamente da operação de container, a nossa não dá para comparar. Mas assim, normalmente o que automatiza uma operação de container é volume de carga. E a gente está retomando nossa movimentação de container. Talvez daqui a algum tempo, o que a gente usa para movimentar as outras cargas, a gente vai estar também utilizando para movimentar container. Mas só me adiantar aqui que a gente vai fazer só mais 2 perguntas, porque a gente já estourou o tempo. Carol, a primeira eu vou fazer para ti, a segunda para o Arthur. Como prever, planejar e até orçar inovação num cenário de incertezas e pandemia? E como aprovar isso junto às lideranças da empresa? Essa é a pergunta que vale $1 bilhão. Acho que a pandemia realmente refez muita coisa, então empresas que tinham o planejamento aí até 1 ano, 2, 3, 5 anos, teve que refazer com a pandemia. Tem algumas empresas que eu conheço que estão adotando planejamentos mais curtos,
Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com orçamento para 3 meses, para 5 meses, para que a gente consiga prever melhor as ações que estão sendo feitas, porque hoje a gente não sabe até o final do ano, até daqui a 2, 3 anos, então vários planejamentos tiveram que ser refeitos a partir da situação que a gente está vivendo. Então, se eu fosse dar uma resposta de fato para isso, começa a pensar um planejamento menor, não um planejamento de médio e longo prazo, planejamento mais curto e vincular um orçamento para aquilo, para aquelas ações. Quando a gente está falando de inovação, é o que o Arthur falou, né? Nem sempre a gente sabe se aquilo vai dar certo de fato. A gente está testando, a gente está validando, até porque inovação tem a ver com você criar algo novo, melhorar um processo. Então, se você está criando algo novo, você não tem a resposta no início dele. Então, as empresas têm que começar a diminuir, reduzir um pouquinho mais esse planejamento, começar a trabalhar com orçamentos mais curtos, no sentido de não um ano, não 2, 3, 5 anos, mas ciclos mais curtos de aprendizagem para inovação. Eu sei que para falar isso de uma empresa pequena, às vezes até numa startup, é um pouco mais possível do que com uma grande empresa, mas eu acho que tem que ter, eu tenho mais o conhecimento nessa parte de pequenas e médias empresas para fazer esse processo. Mas empresas grandes, tentar reduzir um pouquinho esse planejamento para começar realmente, não sei se prever, né? Porque é muito difícil. Acho que ninguém previa essa pandemia em 2020 nos planejamentos, principalmente nos planejamentos estratégicos, mas a gente teve que se reinventar, né? Repensar os processos internos. Então, eu acho que a partir disso manter os planejamentos menores, mais curtos, com orçamentos mais validados ali entre os períodos. Acho que seria mais um processo a ser feito. E o que a gente fala, né? A inovação aumentou um pouquinho da carteira de investimento das empresas. Por quê? Porque tiveram que repensar os seus processos. Então, começaram a investir um pouquinho mais na inovação daqueles processos, de como melhorar, de como tornar mais eficiente. Então, isso foi uma coisa positiva, quando a gente está trabalhando com inovação. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Usar o recurso de uma maneira um pouquinho mais a curto e médio prazo, pelo menos. Ótima dica, Carol. E, Arthur, a última pergunta aqui para você. Eu só agradecer, eu disse que o papo está muito legal, e a pergunta é: qual será o futuro do trabalho e emprego, não só no setor portuário, mas de forma geral? Porque quando a gente fala de inovação, se pressupõe uma mudança de trabalho intensivo por capital intensivo. Deixou uma pergunta difícil para mim, né, Vernon? Não, complementando a fala da Carol, no que tange aí as ações também, né? Eu acho que na gestão da crise aí da pandemia, eu acho que a gente conseguiu dar boas respostas, né? Nossas operações não foram impactadas, a gente conseguiu manter aí as equipes trabalhando, né? Apesar, acho que foi em maio ou em abril, a gente teve aí 30%, trabalhou com 30% das equipes em modo presencial, 70% à distância. Hoje a gente deve estar aí com 40% ainda presencial, o resto à distância. Mas a gente soube gerir as equipes, né? Primeiro manter as operações em funcionamento, garantindo abastecimento aí para a região, né? Para o estado e para toda a região de influência, o qual depende do porto, né? Apesar do quantitativo reduzido das equipes, mas não tivemos impacto nas operações, pelo contrário, elas fluíram muito, muito bem, né? Inclusive com aumento da movimentação de algumas cargas, como foi o caso dos grãos, da soja, fertilizantes também, a gente teve recorde de movimentação, de aumento nesse período, né? E conseguimos extrair boas oportunidades do período, né? Acho que uma delas é isso que a gente está fazendo aqui, né? Esses webinários, a própria conexão por Itaqui, desse projetinho que a gente está fazendo aqui é uma resposta. A gente conseguiu também colocar nossas licitações, né, em formato eletrônico, isso foi um grande ganho. A gente, no início do mês passado, a gente teve nossa primeira licitação de obra eletrônica, né, a maioria delas eram ainda em formato presencial,
Então, isso também a gente considerou como um grande ganho aí, uma tecnologia que já estava à nossa disposição, que a gente não usava, e por meio da crise a gente, numa resposta, conseguiu implementar. Os treinamentos também, né, os nossos treinamentos, alguns mandatórios, alguns opcionais também, a gente tem uma plataforma online de oferecimento desses treinamentos, que é o nosso AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem também, disponível na internet, no ambiente web, para os nossos empregados, para os nossos funcionários. Então, acho que a gente conseguiu extrair boas oportunidades da crise, né? A gente ainda vem também colhendo algumas respostas ao longo da crise, mas a resposta à pergunta, eu acho que é ratificando o que eu falei lá atrás, né? Na verdade, não queria colocar como uma resposta, mas fomentar o questionamento, né? Como que a gente consegue trabalhar inovação, né? Trabalhar inovação nas empresas, principalmente empresas públicas, e ao mesmo tempo garantir uma inovação inclusiva, uma inovação que você consiga envolver o maior número de pessoas para que a gente não tenha um impacto negativo social tão grande, né? Então, eu acho que a resposta fica mais como uma reflexão para todos nós também, como que a gente pode resolver, achar soluções para alguns problemas, mas ao mesmo tempo não criar outros, né? Mas conseguir resolver os dois problemas ao mesmo tempo também. Então, fica mais como reflexão. Arthur, eu acho válido a gente contar um pouco do que a gente observou lá no Porto Digital de Recife. Normalmente, quando o pessoal fala de inovação, o pessoal sempre pergunta isso e fica muito preocupado em emprego, e como é que vai ficar a questão de emprego. Eu lembro que quando a gente foi lá em janeiro, foi fevereiro, tinham mais de 7 mil vagas em aberto. E ontem a gente teve a oportunidade de bater um papo com o Daniel, que trabalha lá na Softex. Ele estava falando que durante todo esse período de pandemia lá no Porto Digital, estou falando do Porto Digital, gente, não de Swap, não teve uma demissão sequer, não tinha registro de uma demissão. E, inclusive, eles estavam com 3 mil vagas em aberto. Então, quando você começa a falar de inovação, e a gente está falando do estado vizinho, vai ter uma transformação do que serão os empregos. Mas, pelo menos, quando a gente olha um pouco para esse mercado, que as pessoas precisam tanto de talentos, as pessoas precisam tanto de gente para desenvolver determinadas atividades, que tem muita oportunidade. Hoje, se a gente for olhar para o mercado de trabalho brasileiro de uma forma geral, as pessoas que estão trabalhando nessa área de inovação, nessa área de tecnologia, são as que são mais demandadas. Muitas vezes, a gente perde pessoas para os outros países, porque muita gente, pessoal, quer ir embora, e tem muito emprego fora, e essas vagas do pessoal que está indo embora ficam abertas no Brasil, e a gente acaba que hoje eu acho que é um dos mercados que mais se tem oportunidade, que existe uma procura por profissionais muito maior do que a demanda, quer dizer, muito maior do que a oferta. Então, eu acredito que o caminho da inovação é sustentável, sim, a gente já viu algumas experiências que mostraram isso para a gente, e vai sim haver uma troca da forma de trabalho que vai ser prestado, mas não quer dizer que não vai existir trabalho, e às vezes vai ser um trabalho que vai ser, inclusive, melhor remunerado. Então, pessoal, como a gente já estourou o nosso tempo, já tem algum tempinho, eu queria só que vocês concluíssem, falassem um pouquinho sobre o que a empresa de vocês está pretendendo fazer no período pós-pandemia, no novo normal, e agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu aprendi demais hoje à noite, e pedir que vocês se despeçam do pessoal que está nos acompanhando. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa, porque a Lana ia estar com a gente hoje, mas por probleminhas técnicos a gente não conseguiu, mas pode ficar aí para um papo futuro. Agradecer pelo convite, é sempre muito bom trocar ideias sobre cultura de inovação, sobre inovação nas empresas, e o que a gente está fazendo mais internamente dentro da Creative Pack, assim, só acelerou todos os processos que a gente tinha, de digitalizar mesmo, de automatizar e de tornar nossos processos de inovação em forma de plataforma mesmo, que as pessoas possam se conectar e que a gente tenha ali métricas mais visíveis para os sponsors, etc. E a gente está trabalhando muito nesse sentido, né? Tornar o processo mais inteligente, mais digital, gostaria de também deixar à disposição, aí vocês precisarem, a gente, enquanto Creative Pack, para falar sobre inovação, para estar ali se conectando, eu acho que é uma forma
legal da gente começar a interagir, né, de começar a desmistificar determinados temas, determinadas coisas que a gente fala nesse mundo de inovação, e que todo mundo é bem-vindo, né, para bater um papo, para falar sobre isso. Acho que é uma iniciativa muito boa, essa Conexão Portos Itaqui, e gostaria de agradecer a presença aqui e compartilhar um pouquinho também com o Arthur, o Ibernon, que também trouxe muitos questionamentos bacanas, e o Jefferson pelo convite aí. Carol, só antes do Arthur terminar, se despedir, se tu puder, deixa teu contato para caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato contigo. Eu geralmente estou pelo LinkedIn, tá, gente? Carolina Borges, Carolina-Borges, mas também posso passar também meus e-mails depois para a gente trocar. Tá ótimo. Obrigado, Carol. Foi muito bom te ter aqui hoje e a gente aprendeu demais contigo. Agradeço. Arthur, agora contigo. Perdão, confirmar o que eu falei anteriormente, né? Acho que nesse período de crise a gente conseguiu manter nossas operações também. A gente fechou ano passado aí foi o nosso melhor ano, né, da história do Porto, o ano de 2019. Foram 25 milhões de toneladas, mais de 25 milhões de toneladas movimentadas, um crescimento aí de mais de 15% quando comparado com o ano passado. E eu acho que esse ano, apesar da crise, a gente deve fechar o ano aí também. Estamos trabalhando para que a gente consiga fechar o ano com novos números, né, com bons números, quem sabe até superar a marca do ano de 2019, fechando o ano aí, apesar da crise, com bons indicadores operacionais, bons indicadores financeiros, como a gente vem apresentando aí ao longo dos últimos anos, né? E também as obras, né? A gente tem o Porto, quem for lá no Porto atualmente, você vai ver diversos canteiros de obras, a duplicação da esteira do Tegran, que a gente já comentou, o novo armazém de fertilizante da COP, a Suzano agora vai começar uma nova obra lá também, então são investimentos milionários, né? A gente prevê aí mais de 1 bilhão de investimento para o Porto nos próximos 3 anos, né? Com investimentos também na parte de combustíveis, de granéis líquidos, então são oportunidades que vão ser ofertadas de emprego aí para a sociedade. E eu acho que a gente está numa situação muito melhor do que a gente estava lá atrás, no que tange, por exemplo, a oferta de cursos profissionalizantes ou de cursos de especialização para a área do setor portuário, né? Antigamente você via lá em 2012, 2011, você tinha que sair daqui para fazer um curso de uma especialização, uma pós na área portuária, na parte de gestão portuária, logística portuária. Hoje você já tem diversas opções de cursos aqui na própria cidade. Então, diversas oportunidades hoje acontecendo. Para finalizar, eu queria dizer que a gente, como eu falei no início, né, a gente vem plantando essa sementinha da inovação, da cultura de inovação. Acho que temos boas oportunidades, excelentes oportunidades ainda para fazer. Eu acredito que a gente tenha boas novidades também ao longo desse ano. Então, para quem nos ouve, para quem nos está assistindo, fiquem atentos, porque a gente está trabalhando para fazer algumas entregas no que tange a inovação, as ações de inovação, ações de relação porto-cidade também. Então, acho que a gente tem boas oportunidades para entregar ao longo do ano aí no que tange essas duas temáticas. E por fim, agradecer, Berno, parabenizar aí o pessoal da GECOM por esse projeto, né? Toda a equipe que está envolvida, o Jefferson, o Débora, o Raul, todo mundo que pensou lá atrás desse projeto, que eu acho que é sensacional, né? A gente envolver não só temas relacionados à inovação, mas temas do dia a dia, da atividade portuária, da parte de gestão, meio ambiente, como as outras temáticas que vão acontecer nos próximos Conexão Porto Itaqui. Então, parabenizar, agradecer a Carol e a Alana, que não pôde estar com a gente, mas participou do planejamento do evento, agradecer também a disponibilidade delas enquanto colaboradoras lá do Creative Pack. Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado a todo mundo que ficou nos acompanhando até agora. Boa noite, até mais. Tá mudo, Iberno. Então é isso, muito obrigado, Arthur. A gente também aprendeu muito contigo hoje. E para finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo da comunidade portuária. Eu sempre gosto de ressaltar, quando a gente tem a oportunidade, que o setor portuário ele viabiliza muita coisa e às vezes as pessoas não sabem. Então, é uma atividade essencial como qualquer outra. Durante esse período de pandemia,
teve muita gente trabalhando, teve muita gente se arriscando para manter os postos com gasolina, para manter os supermercados com comida. Querendo ou não, é uma atividade que também é considerada essencial e a gente é muito grato a todo mundo que, direto ou indiretamente, esteve trabalhando durante esse período para fazer com que as coisas acontecessem. A gente quer agradecer todo mundo do nosso complexo portuário, que envolve não só a comunidade portuária do Itaqui, Vale e Alumar. Quero dizer que a gente da EMAP está aberto, de fato, a discutir, seja inovação, seja porto, a gente está lá para aprender junto com todo mundo, para mostrar o que a gente está fazendo, aprender com o que as outras pessoas estão fazendo. Então, quem quiser conhecer o porto, nesse período de pandemia, infelizmente, o programa de visitas está suspenso, mas a Débora lembrou a gente aqui que a gente tem um programa de visitas online, que a gente consegue ver o porto e conhecer ele eletronicamente. E quando passar esse período de pandemia, vocês não podem nos procurar, pode procurar o Arthur, pode me procurar, pode procurar o pessoal da comunicação, que eu tenho certeza que a EMAP está de portas abertas para todos vocês. Então, obrigado a todo mundo e boa noite.